Oi pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui a convite da Unlock para mediar esse painel com essas duas feras aqui, Anitta, CRO da Unlock, e o Guilherme, que é CMO da Alpha Parf. Um prazer receber vocês aqui para esse papo. E aí, para a gente já começar, Gui, aquecendo um pouquinho, né? O papo hoje é sobre um mercado que não vende só produto, vende identidade, vende ciência e principalmente desejo, que é o mercado de beleza. E aí, uma provocação para a gente começar a aquecer aqui, Gui. Beleza sempre foi ciência e emoção, mas hoje o consumidor mudou, né? Ele quer um pouco mais dessa conversa, uma identidade real de quem usa, senão esse produto morre ali na prateleira. Como é que vocês estão vendo esse movimento e como é que vocês estão se adaptando para esse novo consumidor e essa nova forma de interação com a marca? Legal, Adriano. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, para estar participando desse momento aqui com vocês. Parabéns pela estrutura, vocês estão com um espaço bem bacana aqui durante a NRF. E, enfim, é um prazer estar aqui nessa manhã para conversar com vocês. Eu entendo da seguinte forma: no mundo pós-pandemia, a gente realmente começou a conhecer um consumidor muito diferente. Durante os anos em que nós todos fomos obrigados a ficar trancados dentro de casa, o primeiro momento que o ser humano teve que enfrentar, porque o primeiro dilema foi olhar para si mesmo, né? Olhar para dentro de si e entender as suas dificuldades, as suas percepções de vida, as suas prioridades de vida. Nesse momento, eu entendo que a consumidora, o consumidor global, começou a precisar identificar que ele precisava de mais tempo para si mesmo. Ele precisava se cuidar melhor. Ele precisava cuidar do seu mental, do seu espiritual e também da sua estética, da sua aparência. E aí surgiram oportunidades e momentos para as marcas começarem a se relacionar de uma outra forma com esse consumidor. Como que eu vou ensinar esse consumidor, como eu vou trabalhar essa necessidade que ele tem de se autocuidar? E daí surgiram novos produtos, novas tecnologias e também, o principal eu acho, que é a grande mudança que aconteceu, uma nova forma de se relacionar com a beleza. Através do autocuidado, do ritual, os rituais. Os rituais existem nesse mercado de beleza há muito tempo. Eu trabalhei em marcas desde 94, marcas de cosméticos, e a gente desde 94 já se falava de ritual de beleza. Mas fazer com que isso fizesse parte da realidade de vida de milhões de consumidores, que isso foi muito amplificado no mundo pós-pandemia. Então, eu acho que a grande mudança que aconteceu para as marcas foi aprender a se relacionar com esse novo momento de uma busca maior por autocuidado e por rituais de beleza por uma grande parte do consumidor. Perfeito. E aqui na NRF a gente ouve, obviamente, falar muito de inovação, né? E aí eu queria, né, desmistificar um pouquinho isso, e desculpa o trocadilho, do que é inovação e o que é perfumaria, né? Então, novamente, Gui, para você, o que você entende que seria inovação nisso, nesse mercado? O que seria uma inovação de verdade? Tá no produto, tá na fórmula, tá na experiência, tá nesse conjunto? Como é que depois desse novo consumidor, a inovação se encaixa dentro desse contexto? Cara, para mim, que trabalho no segmento de cosméticos profissionais a vida inteira, não tem uma outra resposta que não seja: a inovação está na formulação, está no produto. Como eu falei, a gente tem um mundo novo hoje, com novos rituais de utilização de produto, com novas modas, novas tendências. Mas quando você fala de uma marca de cosméticos de longo prazo, de uma troca real com o consumidor de longo prazo, você tem que ter uma entrega muito boa daquilo que você está produzindo, enfim, daquilo que você está oferecendo no mercado. Eu diria que, sem dúvida nenhuma, passa por um compromisso da marca com P&D, com formulação, com qualidade de entrega. Se você olhar o mercado brasileiro nos últimos anos, surgiram infinitas novas marcas, muitas delas digital brands, que começaram pelo digital. Muitas delas marcas, isso não é problema nenhum, que não tem nem fábrica, mas elas têm uma tecnologia que elas buscam fábricas parceiras, e tem marca, e tem entrega através de conceito, através enfim, de um storytelling muito bacana, muito bem montado. Mas se por detrás disso você não tiver um compromisso realmente com P&D, com qualidade de entrega, com formulação, e com inovação, e com tecnologia, você não consegue falar de um relacionamento a longo prazo com o consumidor. Eu queria até complementar esse ponto, Gui, que eu vejo, sem dúvida, o que você trouxe, porque esse é o teu know-how, tua expertise, todo o conhecimento que você tem estando nesse mercado há muito tempo.
E um ponto muito importante que é a perspectiva do consumidor também, né? Porque antes a marca contava para o consumidor da qualidade do produto e o consumidor consumia. Hoje tem um pouco também dessa inversão de papel, onde a qualidade do produto se torna ainda mais relevante. Porque com tudo que a gente vê de formação de comunidade, de redes sociais, muitas vezes o que está acontecendo é o consumidor ergue, né? O consumidor traz o holofote, né? A qualidade do produto, e aquilo começa a gerar, né, um desejo, né, em outros consumidores e obviamente se torna uma força, né, de expressão da marca, de vendas e acho que é muito respaldado por tudo que está na tecnologia do produto. Mas é interessante também essa perspectiva, né, do consumidor contando a história. Com certeza, com certeza. É muito importante. A gente tem nas marcas onde eu trabalhei, no Grupo Alfaparf, isso é prioridade total. A gente sempre, uma marca profissional de cosméticos profissionais, ela é feita para o profissional de beleza, né? No Grupo Alfaparf, a gente tem marcas de cabelo, que é o coração do grupo, feitas para cabeleireiros usarem no seu dia a dia de trabalho. As nossas marcas são a ferramenta de trabalho do cabeleireiro, assim como a tesoura são os produtos que ele usa. Nós temos a nossa linha de pele, que é a ferramenta de trabalho da esteticista, são feitas para esteticistas usarem nas suas clientes. E temos a linha de depilatórios, que é feita para depiladoras usarem. Então, as nossas marcas, elas naturalmente são feitas, marcas profissionais feitas para uso de profissional. Porém, nós temos dentro dessas marcas produtos que chegam ao consumidor final. E o nosso creator é o cabeleireiro, a depiladora e a esteticista. Nosso primeiro creator, aquele que vai realmente falar da marca, vai olhar para o seu cabelo e falar, olha, esse produto aqui serve para o seu cabelo. Agora, ele é excelente para o seu cabelo, mas para o dele, ele não entrega nada. Ele não tem nada a ver com o cabelo dele. Ele vai achar minha marca ruim, você vai achar minha marca muito boa. Por quê? Eu tenho que ter um creator aí no meio do caminho, que é o cabeleireiro, que vai fazer esse diagnóstico bem feito. A partir do momento que a gente entende como falar com esse creator, cabeleireiro profissional, a gente tem que saber falar também com o segundo, né? Ajudá-lo a levar essa comunicação e informação para o creator de conteúdo, que vai levar para o consumidor final. E depois também esse canal funciona, como você falou, muito bem na via de mão dupla, né? Porque é através desse consumidor, da história que ele vive como profissional de beleza, que a informação volta para dentro da marca. Sim, e é interessante você falar isso, porque na jornada de marca de vocês, essa relação com o profissional, ela é muito viva, né? E é um mercado onde essa relação ela existe e ela é uma força, é parte, né, da sua força de marca e força de vendas. Até eu fico curiosa de entender, assim, como que vou inverter um pouco aqui, fazer a pergunta, mas como que esse profissional, ele mudou, assim, o que nessa linha do tempo, quando a gente olha digitalização, redes sociais, creators, né, que agora isso tem um novo nome, o que mudou no comportamento do profissional, né, de tudo que você vê nessa cadeia, o que é a inovação na perspectiva dele? Essa é uma pergunta muito interessante e que a gente reflete bastante sobre isso também. A Alfaparf é uma marca, uma empresa, uma indústria tradicional de mais de quase 50 anos de existência, está no mercado há muitos anos. Desde que ela surgiu no mercado, exatamente pela qualidade de entrega de produto, o comprometimento de fórmula que ela tinha, porque era uma marca profissional, ela sempre se preocupou muito com isso, sempre procurou realmente ser relevante para o cabeleireiro, para ganhar mercado com mais força e com mais consistência. A gente observa, no caso do cabeleireiro, por exemplo, isso há quase 5 décadas. E a gente se pergunta também, o que mudou dentro de um salão de beleza? O que mudou para o profissional cabeleireiro? Que a gente visita diariamente salões do mundo inteiro e a gente, às vezes, percebe que ali, no fator humano profissional, mudou pouco. Ele continua, obviamente, tentando se profissionalizar cada vez mais, desenvolver novas técnicas, buscar sempre constantes evoluções de formas de trabalho, de tendências de mercado e tudo. Porém, o dia a dia, o ritual dele é muito parecido ainda há 5 décadas. Só que o nosso grande pulo do gato hoje em dia, e aí isso acho que responde a sua pergunta, é o seguinte: como que a gente fala com um novo cabeleireiro, com um cabeleireiro jovem, que nasceu no mundo com muita informação, com muito conteúdo, com muitas marcas falando com ele? Aí é o nosso desafio. Como fazer uma marca tradicional, com muita qualidade de fórmula, continuar sendo relevante num mundo com tantas marcas digitais, com menos de 5 anos de existência e que falam com esse mesmo público. Perfeito. Eu vou aprofundar um pouquinho no creator, mas antes, só para não perder, Anitta, nesse bloco que ele comentou e a gente falou de inovação, né? Ele falou muito dessa questão do produto. Como é que você vê inovação em outras formas de atuar?
né? Você comentou muito dessa nova experiência do cliente e tal. Então, como é que, de alguma forma, essa inovação também se traduz para esse tipo de mercado e etc? Não, legal. Eu acho que o setor de beleza, quando a gente pensa, né, no digital, né, no consumo digital, eu acho que é um dos setores que mais influenciou essa mudança e que mais rápido também contribui, né, com a inovação, né, na forma de pensar o consumo, na forma de criar comunidade, na forma de trazer as marcas muito na perspectiva do consumidor como o grande porta-voz, né, do benefício do produto e tudo mais. Então a gente tem visto isso evoluir muito, e eu acho que o importante nessa história é que você pense a jornada independente de onde ela está nascendo, porque hoje não existe mais jornada de consumo linear, né? E seja em qualquer que seja a etapa dessa cadeia, a linearidade definitivamente não é mais uma realidade. Então eu acho que o importante é a consistência. Assim, eu fico pensando muito que a inovação ela está presente hoje já de tantas maneiras, né? Como você trouxe, a fórmula do produto é o produto core. Aí a gente pensa na jornada de consumo, você pensa em inovação de tecnologia, em inteligência artificial em todo o processo, em personalização de jornada, em creators olhando ali, micro-influenciadores para determinados regiões, setores, segmentos, assuntos. Então, tudo que a gente toca, nível de serviço, tudo que a gente toca tá envolvido algum tipo de inovação o tempo todo, né? E a gente tá aqui em Nova York para a NRF, vai ver inovação de novo, e o tema desse ano, né, What's Next Now, né? Então, assim, a gente vai falar da inovação agora, tem que ser para agora e cada vez mais para agora. E aí eu tento talvez até puxar um pouco um freio de mão nesse sentido, que eu olho muito a coisa da consistência. Eu acho que nem sempre você precisa ter mais inovação, porque como eu falei, a inovação está contida em tantas frentes já. Às vezes o que você precisa é conseguir entregar a consistência, né? Então, assim, eu dando o meu exemplo, né, para nós na Unlock, trabalhando com serviços, o que a gente busca? Antes de mais nada, é que a jornada que o consumidor da marca passa com a gente, ela seja uma jornada de consistência, né? Onde ele está sendo bem atendido do início ao fim. E eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai voltar e vai falar assim, a inovação agora é de novo trazer consistência. Porque a gente está num momento de um mundo tão efêmero e tão dinâmico que profundidade e consistência acabou se tornando algo um pouco raro, assim, né? A gente, até hoje eu estava tendo uma conversa que foge um pouco, mas acaba contribuindo aqui, que muitas vezes a pessoa está fazendo um conteúdo que ela colocou um gravador para uma dessas tecnologias de AI para capturar, ali já sai o resumo, do resumo ela já manda para alguém, e isso daqui a meia hora está publicado e ela assinou, sei lá, um artigo, uma matéria, que seja, né, falando daquilo. Então, assim, a gente até tem dificuldade de saber o que é real. Então, eu volto um pouco para a coisa da consistência, sabe? Adorei essa questão. E eu acho que a Alpha Parf, só complementando, traz isso, né, pelo tempo que a marca existe, né, pela força que a marca tem, pelo posicionamento, é consistência. No final do dia, eu acho que é isso que vocês buscam, né, vender, e eu acho que cada vez mais a consistência ela vai ser diferencial, sabe? Em contraponto a tanta inovação. Acho que antes de você complementar, é muito interessante porque a consistência também ela pode colocar em risco toda essa inovação e todo esse estudo que a marca fez e teve para inovar no produto, né? Porque daí, como você bem comentou, a gente também está na era da conveniência desse novo consumidor, da pandemia. A gente não espera 4 minutos para o Uber. Se o Uber é 4 minutos, você abre o 99 e vê se chega em 2, e são 4 minutos. Então essa era da conveniência, por exemplo. Lá você fez o produto maravilhoso, só que eu só consigo receber em 5 dias. Nossa, mas essa marca é tão inovadora e não consegue me entregar rápido, né? Pô, eu tenho uma dificuldade de consistência da jornada, né? Perfeito. Aonde então, quer que você esteja interagindo. Eu acho que é essa junção. Eu acho que esse é o grande desafio mesmo do mundo moderno, né? A gente trabalha todas essas variáveis. Essas camadas, assim, né? E são muitas, né? Mas eu concordo com você. Se você fosse perguntar what's next, nesse ponto, eu acho que para esse mercado, onde
tantas marcas surgiram nos últimos anos, tantos novos rituais, os TikTokers, por exemplo, popularizaram demais de forma muito bem feita o ritual de beleza do dia a dia em casa, né? O passo 1, o passo 2, o passo 3, o passo 4. Isso é incrível para as marcas. Isso realmente trouxe um novo para o consumidor muito forte, educa o mercado, muito relevante, né? educa o mercado e prepara novos consumidores. Então foi uma porta de entrada, está sendo uma porta de entrada muito importante para novos consumidores, cada vez mais jovens, né? Agora, o What's Next para mim é a consistência, é a geração de confiança, é a geração de credibilidade naquilo, né? É essa marca com que eu me relaciono, com que eu conheci, com que eu gostei do ritual, ela realmente está entregando aquilo que ela se propõe, ela tem ao longo do tempo uma relação consistente comigo, eu posso confiar realmente nessa marca. Eu vejo isso como um grande fator que vai ser, vamos dizer assim, um filtro para as que vão realmente ficar ao longo do tempo, e isso não é muito diferente do que como sempre foi, né? As marcas feitas para durar são aquelas que têm consistência no seu trabalho ao longo dos anos. Pegando esse gancho, né, do social, que é para a era do creator, acho que tem uma questão também da responsabilidade digital. Então, para a gente se aprofundar um pouquinho nisso, né, a gente já falou bastante, a Anitta trouxe essa questão de que mudou, né, essa interação. Antes a marca ditava, agora é uma via de mão dupla, né, onde a marca e o consumidor conversam. E como você bem comentou, né, o seu primeiro creator ali é o profissional. Então você obviamente tem essa dificuldade num primeiro momento, porque você depende de um terceiro falando. Em compensação, para o consumidor, né? Quando você conseguir isso, a cabeleireira falar qual é o shampoo e ela adorar, isso também vai ter um peso aí muito maior do que teria antes. Como é que você acha que essa narrativa precisa ser controlada? Vocês acham que você de alguma forma tem que tentar a marca controlar essa conversa, ou cada vez mais, cada vez você deixar mais aberta esse tipo de conversa é melhor para você reunir ali genuinamente as questões? Como é que vocês se organizam para trabalhar isso? Eu diria que controlar não é a palavra, né? Mas a gente tem que acompanhar e educar. Educar no sentido da palavra de educação mesmo, né? Nós temos dentro do grupo, assim como em várias marcas cosméticas profissionais, a educação tem um papel muito importante, porque os produtos realmente têm muita tecnologia dentro deles, eles têm uma entrega muito individualizada, muito particular. Como eu falei, o produto que é para você não serve para sua irmã, não serve para sua mãe, muitas vezes pela especificidade do seu filho. Então, essa questão do controlar a comunicação não é necessário, mas é importante você educar, você formar, para que quem vai trabalhar com aquele produto, seja ele um profissional de beleza, ou seja ele um criador de conteúdo, que ele entenda e saiba do que ele está falando e das diferenciações que existem entre um produto e outro. Então, a educação tem um papel muito, muito importante nesse aspecto. Eu vejo que, e cada vez mais, né, essa educação para a marca controlar, que foi o que você falou, não é bem a palavra, mas No nosso caso, ajudar, né, que nós falamos de promover. marcas que têm uma entrega muito forte, de qualidade mesmo, e muito específica para determinado tipo de consumidor. Então, a educação tem um papel muito importante para a gente no sentido de direcionar a comunicação, exatamente. mas não de controlar, Exatamente. com certeza. Eu acho que direcionar essa narrativa é muito importante, porque, de novo, né, hoje o volume de conteúdo que a gente vê por aí, e essa era dos creators e toda essa história de você estar ali com o próprio consumidor, né, trazendo à luz o produto, né, a forma de usar, os rituais, etc., requer muito que a marca, com toda o branding, com todo o awareness, ela conte isso muito bem, para que essa narrativa não seja controlada, mas que seja direcionada mesmo por ela, né? Seja realmente instrutiva, né? Porque, Exato. de novo, passa pela consistência também, eu acho. Senão você for uma mensagem muito superficial, muito vaga, né? E você, quando fala de produtos mais premiums, produtos que realmente têm, às vezes, um valor agregado maior, o consumidor espera uma entrega mais específica. E se ele vai comprar um produto como aquele, que não é o mais indicado para ele, apenas porque ele viu no TikTok, porque ele viu um gerador de conteúdo falando sobre aquele produto, mas que não conhece exatamente a fundo, ou não precisa ser muito a fundo, mas pelo menos os principais benefícios, os principais atributos daquele produto, a mensagem ela é interrompida, né? Acho que o social listening aí é importante para você também entender o que está sendo falado e até retroalimentar, né? Às vezes, né, você
podem errar. Às vezes o produto não foi bem assertivo para um determinado público ou não. O importante é rapidamente você identificar isso e mudar, né? Assim como no caso positivo, da mesma forma você amplificar, né? Então acho que você está correto, né? De alguma forma acompanhar, mas nunca tentar impor alguma coisa, porque é justamente isso. Até porque o relacionamento com a beleza é muito individual e muito particular. E a beleza, né? Isso a gente vê, esse comportamento do consumidor em tudo, mas na beleza ainda mais, eu acho que o primeiro que puxou, que é toda essa questão entre elas também, entre os consumidores, né? Dessa troca, do review, de coisa. Então não é só a marca falando sobre isso, essa autoridade Exatamente. também é criada pela Com própria certeza, comunidade isso que também te tem muito promove. valor. Sem dúvida nenhuma. Boa. A gente começa a se encaminhar aqui para o fim. A gente sabe que em 2026 aqui, obviamente, por tudo que a gente está acompanhando aqui, todas essas questões, inovações, obviamente o sarrafo está subindo, né? E aí acho que é uma pergunta para os dois. O que vocês acreditam que vão fazer as marcas escalarem daqui para frente? É o uso de dados? É a sustentabilidade real? É quem consegue criar a maior comunidade? Ou é um pouquinho de cada coisa? Deixa a Anitta começar. Tá bom. Eu acho que é um pouco de cada um desses itens e talvez muitos outros, né? Hoje é difícil uma resposta única, né, para essa... Porque eu acredito que não tem fórmula, né? Não tem uma receita de bolo. Eu acho que tudo passa muito por entender o teu consumidor de verdade. Eu acho que todos esses pontos de construção de comunidade, de sustentabilidade, de inovação, tudo isso passa por você conhecer seu consumidor, né? E, obviamente, toda marca que mira novos mercados, né? Também, antes de você entrar em qualquer mercado, você estudar muito bem o mercado onde você está se colocando, quais são as necessidades que existem ali, para, no final, voltar no ponto que eu falei antes, né, entregar uma jornada e uma mensagem de consistência. Eu acho que hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque acelerar as decisões, né, e os métodos, os processos, tudo que engloba o mercado, seja em qualquer segmento ou negócio, ficou muito mais fácil. Só que é isso, né? Muitas vezes você está acelerando e não está sabendo direcionar para onde você está indo, ou conversar com um consumidor que de fato se interessa pela sua marca e que vai construir uma relação de valor com você. Então, eu acho que essa entrega, ela está em toda a cadeia, mas ela está muito sempre atrelada a você conhecer o mercado que te consome, e você passar a mensagem, né, correta que você precisa passar, né, seja sobre o seu produto, o seu serviço ali. E eu acho que nesse mercado de wellness que a gente vê cada vez mais, né, esse boom e esse crescimento em diversos, né, rituais e experiências e produtos, o cuidado também tem que ser com a responsabilidade da marca, né? Eu acho que marcas sérias que estão nesse mercado construindo uma história de consistência, sem dúvida, né, vão levar para esse consumidor uma perspectiva de cuidado que de fato gere valor, né? Porque senão aquilo se perde, né? E a gente está falando só pelo boom do que está acontecendo, pelo um buzz do momento que, né, tá na moda todo mundo, né, se cuidar e viver hype, né? Esse hype dos rituais, mas de fato, quem é a marca que está me ajudando a construir isso no que funciona para mim, como ele comentou, né? E em toda essa jornada de autocuidado. Então, acho que isso é o mais importante. Ainda mais, né, no seu segmento, que ele é recorrência. Então, sem consistência, não tem recorrência. Porque por mais que você possa contar uma história bonita e etc., sem a consistência, ele não vai deixar, né? Ele vai deixar a sua marca. Como é que você vê isso também? E eu queria complementar o que a gente estava falando. Hoje em dia, o consumidor, ele já sabe, já é um conceito comum, que ele não precisa escolher entre tecnologia e sustentabilidade. Ele não tem que escolher mais entre performance e um produto responsável, com o meio ambiente que ele vive, com o planeta e tal. Então, a questão que a gente tem que navegar aí é, mais uma vez, com a consistência e com a qualidade da entrega do que você faz. Eu vou citar apenas um exemplo rápido aqui para fechar esse ponto. O coração da marca Alpha Parfum, o coração do grupo, das nossas marcas de modo geral de capilares, é a coloração. Eu estava conversando anteontem com o diretor Fabril do grupo no Brasil,
E eu falei, caramba, que legal, né? A nossa coloração foi o produto que trouxe a marca para o mercado na década de 80, na Itália. E desde o início ela conquistou o profissional de beleza pela qualidade do produto. E até hoje ela ainda é um dos principais produtos, os principais líderes na bancada do cabeleireiro. Aí eu perguntei para ele, mas poxa, o que mudou nesse produto? Ele falou, Guilherme, mudou muita coisa. Se você pegar a coloração que era líder, que nós produzíamos na década de 80 e comparar com a de hoje, nossa, em termos cosméticos, de qualidade do fio, de qualidade do brilho da cor, de durabilidade da cor, temos um produto totalmente diferente. Radicalmente. Esse produto acompanhou a necessidade do consumidor, esse produto acompanhou a necessidade do profissional de beleza, esse produto acompanhou tudo isso. E acompanhou também a questão do planeta onde ele está instalado, onde ele vive, onde nós vivemos, né? Esses produtos hoje todos, 100% de todos os tubos de coloração que são produzidos pelo grupo e todas as suas marcas são recicláveis. A coloração, por exemplo, nossa que nós vendemos no varejo, nos mercados, ela vem numa caixinha reciclável, ela vinha com uma bula dentro, hoje em dia não vem mais com uma bula dentro. A gente melhorou a tecnologia do produto para que ele seja de fácil aplicação, a gente usa os canais de comunicação para gerar como usar, informar como usar aquele produto, mas não precisa botar mais papel dentro daquela embalagem. Então, assim, a marca vai entendendo, evoluindo, garantindo qualidade, mas sempre através da consistência. E eu acho isso muito interessante que você trouxe sobre a sustentabilidade, porque muitas vezes também a marca vai se relacionar com outros prestadores de serviço que vão entrar nessa jornada do produto, né, do momento de você tocar naquela experiência fisicamente, né? E a gente, por exemplo, como um prestador de serviço, hoje a gente se preocupa muito em oferecer para a marca, por exemplo, alguns selos de sustentabilidade que vão ajudar a contar essa história. De novo, volta na consistência. Por quê? Porque se você tem essa preocupação com a caixa do produto, da tua coloração, com a bula que já não está mais dentro da caixinha, ela se digitalizou, enfim, e outras coisas. Eu, como um prestador de serviço que me relaciono com marcas como a Alpha Parf, o que eu vou fazer? Eu vou buscar, na jornada, por exemplo, de entrega, que é o nosso negócio olhando para a logística, eu vou buscar ter selo de neutralização de carbono, por exemplo. Exatamente. Então isso é muito interessante, porque é assim que você vai construindo, né? Em toda a cadeia você tem que ter essa preocupação e de munir o consumidor, né? Seja o profissional ou o consumidor final, né? Dessa experiência, de que de fato ele não precisa escolher entre uma coisa e outra. Ele não precisa escolher entre chegar rápido e ter sustentabilidade. A gente pode, né, ser uma empresa sustentável que consegue fazer uma entrega rápida. Então isso está em tudo. Exato, isso está, né, na consistência, isso está, né, na recorrência, se tá... Walk the talk. Exato, né? Exatamente. É bem isso aí. De alguma forma, né? Eu sou super sustentável, etc. Mas, pô, porque se eu tenho uma entrega last mile, você não poderia fazer de bicicleta? Ao invés de usar a moto? Né? Então, em todo ponto de contato, de alguma forma, consistência. Adorei a palavra, vou usar bastante também. Gente, a gente está se encaminhando para o final. Queria que vocês deixassem uma mensagem final do que, de tudo isso que a gente viu e etc. Como é que a gente deveria, pragmaticamente, o que a gente deveria, voltando para o Brasil, se preocupar? O que a gente deveria endereçar nesse ano com tudo isso que a gente viu aqui de conteúdo nesses dias? Eu vou deixar uma mensagem que até eu escrevi essa mesma mensagem no meu LinkedIn antes de chegar aqui para a NRF esse ano, que foi, né, menos eu vou e mais geração de valor. Eu acho que a gente está num momento onde a gente recebe muita informação e, de novo, a inteligência artificial vai ser uma pauta aqui na NRF que abre o ano do varejo brasileiro. Vai ser uma pauta ao longo do ano, a forma como a gente se relaciona nos nossos processos, nas nossas empresas, né, da construção do produto, a construção dos processos e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem que silenciar um pouco esse barulho para olhar na prática o que de fato faz diferença no nosso negócio, né? E isso é em todas as caixinhas, né, que contemplam um negócio. E não tentar surfar o hype de tudo que está acontecendo. É óbvio, você não pode negligenciar tudo que está vindo com a inteligência artificial, todas as oportunidades que a gente tem de otimização e de criar valor através disso. Mas a gente também não pode escutar tudo, a gente tem que olhar o que de fato tem a ver com o nosso negócio e buscar colocar em prática, né? Testar, para que aquilo se gera valor
rápido, você vai identificar, e se não gera também, você vai se desprender e vai buscar outras iniciativas. Eu acho que eu tenho muito essa preocupação para esse ano, né, de ter as minhas convicções, a mente sempre aberta, mas as convicções, né, de testar e tentar trazer para o negócio a relação prática das coisas. Porque eu acho que hoje muito se fala, né, muitas vezes a gente está mais preocupado em falar do que em fazer e absorver e entender a fundo. Quando você desce para um processo, para uma experimentação, como que aquilo se comporta, sabe? A coisa dos agents, por exemplo, que, né, o ano passado isso foi um boom na NRF, né, passado. Quantos falaram, mas quantas pessoas criaram de fato, né? Você foi entender a fundo como que fazia e que benefício que isso trazia para você, ou e ainda, de que né, forma isso relaciona com o teu problema negócio, ele vai te resolver. que problema que isso resolve para você, e é isso. Então acho que aprofundar, né, e buscar conhecimento prático, para mim é uma das lições aí do ano, eu diria. Eu concordo com você e complemento exatamente dizendo isso. Eu acho que o mundo vive ondas cíclicas, né? A humanidade passa por ciclos, né? Nós passamos e ainda estamos passando por um ciclo de muita informação, de muito conteúdo, de muita gente falando, de muita gente opinando, de muitas tendências, de muitos, né? E precisamos parar um pouco agora, né? Como marcas, como pessoas, como seres humanos, como profissionais, e olhar o que realmente é relevante, o que realmente eu preciso da minha atenção agora, o que realmente eu posso agregar de valor a cada etapa dos nossos processos, para gerar com isso longo prazo. E quando você se aprofunda, desculpa te cortar mais, te complementando, quando você se aprofunda, fica mais fácil para que cada vez que você vai para o próximo passo, você identifique mais rápido o que funciona ou não para você. Destrava o crescimento. Destrava. E assim, com muito mais certeza do que, né, você ouvir todos os barulhos que estão lá fora. Eu ontem comprei um livro aqui na Barnes & Noble, depois eu vou comprar uma quantidade de presente, porque eu não li ainda, mas eu comprei porque o título me chamou a atenção e o autor também. Ele falava um pouco isso, como o subtítulo era como focar no mundo tão desfocado, como olhar no detalhe do mundo que olha tanto por cima, né? E eu entendo que realmente esse é o novo momento, esse é o que as marcas, as pessoas, os desafios, os novos entrantes no mercado, a nova geração vai precisar aprender a se relacionar. Até porque, por tudo que a gente falou também, parado a gente não pode ficar, porque o consumidor efetivamente mudou. Então é exatamente esse equilíbrio, o que serve para mim e o que não serve, tirar o hype para o prático. Se a gente olha a história da humanidade, os extremos sempre levam no final ao equilíbrio, né? Eu acho que a gente vai entrar numa fase agora onde a busca pelo equilíbrio, em diversas fases, em diversas formas essa palavra vai se representar. Perfeito. Gente, queria agradecer todo mundo, espero que vocês também tenham curtido assim como eu. Desejo um 2026 com muita consistência pra gente e queria agradecer o Guilherme e a Anitta e também agradecer Central do Varejo e Unlock pelo convite. Fiquem à vontade para se despedir também. Eu que agradeço a oportunidade, foi bem gostoso estar aqui com vocês de manhã, aprendi bastante com essa conversa, o que eu acho legal nos podcasts é isso, a gente aprende bastante, a gente ouve, conhece novas pessoas. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui. Amanhã a gente começa esses 3 dias de feira, né? Vamos ouvir muito, falar muito e, enfim, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, Guilherme, a gente que agradece. Obrigado, gente, até a próxima.